Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo vocês verão o resumo da novela Te Dou a Vida. Fiquem ligadinhos aí no canal, se inscrevam e deixem aquele like. Vamos de resumo? Quarta-feira, 19 de janeiro. Helena finalmente é solta e cai nos braços de seu amor Pedro. Gina continua a maltratar Maria, que adormece. Gina deita na cama satisfeita com a paz e o sossego. No entanto, basta Nelson bater de leve na porta para estragar tudo. Nelson nina Maria e entoa uma canção de ninar. Em menos de 1 minuto, a netinha dorme novamente e Nelson a coloca de volta na cama. Ele então diz a Gina que precisa da sua ajuda em questão relacionada a seu negócio. Ela diz que não tem tempo por causa da menina. Eles se sentam à mesa de jantar. Helena liga para a casa do carro do seu pai e passa instruções para a empregada. Nelson entrega a Gina uma lista de fornecedores que precisa ser paga mensalmente. Essa é uma tarefa que ele sempre fez sozinho. Ele precisa explicar a ela tudo direitinho, pois ela precisa aprender, porque um dia ela irá herdar todo o negócio dele. A simpática enfermeira entra no quarto de Nicolas. Nicolas diz à enfermeira que ele quer ver Pedro. Nicolas está bem de bom humor. Andréia chega querendo ver Nicolas. Ernesto tenta impedir isso. O Dr. Veiga empresta um celular a Nicolas e ele liga para Pedro. Nicolas diz a ele que seu pai está lá e ele não quer que haja nenhum problema. Pedro diz que sempre o protegerá. Ele diz que tem uma surpresa para Nicolas e pede para falar com o médico. Pedro pede um favor. Helena arruma uma mala e sai de casa. Estou livre, isso é o que importa. O Dr. Veiga está em seu consultório quando uma secretária entra e lhe diz que Ernesto está irritado. O médico diz a Andréia que ela não pode ver o menino. Ernesto insiste ao Dr. Veiga, dizendo que Nicolas precisa de sossego e solidão. Helena liga para Gabriela para contar a boa notícia. Ela está a caminho do hospital para ver Nicolas. Gabriela fica emocionada e Helena diz a ela para não contar a Irene. Gabriela corre para o escritório de Samuel e o abraça. Irene entra reclamando do barulho. Quinta-feira, 20 de janeiro. Helena vai até o hospital, abraça sua mãe. Ernesto então pergunta: o que você está fazendo aqui? Você deveria estar na prisão. Ela responde: se você acha que está conseguindo o que quer, você está enganado. Estou recebendo meu filho de volta. Ele tenta bloquear o caminho dela até a mesa, mas Horácio segue Helena para protegê-la. Ernesto pega o celular e liga para o advogado. Ele começa a repreendê-lo por ser inútil, mas o homem diz que a acusação de negligência foi mantida. Ernesto então exige outra ordem de restrição e acusação contra o médico. Seu advogado o aconselha a não fazer nada. Sob essas condições, poderá haver uma ordem de restrição contra ele. E Ernesto encerra a ligação. Helena chega no quarto de Nicolas, abraça o menino, o beija muito emocionado e promete estar sempre com ele. Nicolas pergunta se essa era a surpresa que Pedro prometeu. E Helena diz que sim. Nicolas quer ficar com ela, ele não quer ficar com seu pai. Ela pergunta por que ele fugiu. Seu pai disse que ela não sairia da prisão e que ele se casaria com a tia Irene. Isso pega Helena de surpresa. André está na sala de espera quando Irene entra. Ela se levanta e pergunta: o que você está fazendo aqui? Irene diz que quer ver Nicolas. Irene vê Ernesto. Andréia percebe e diz que ela deveria ir embora. O Dr. Veiga olha os relatórios do laboratório e agradece o outro médico. Nicolas ficará bem. Sua secretária anuncia que a assistente social está lá para vê-lo. Ernesto se afasta para atender o telefone. É Irene, dizendo que está perto do banheiro. Ele diz que ela está complicando as coisas. Helena está lá. Ela não sabia que Helena estava livre. Ele diz a ela para ir embora. Helena diz a Nicolas que seu pai nem sempre foi assim, que ele não deveria permitir que seu lindo coração se encha de mágoas.
Ele diz à mãe que precisa voltar ao escritório para resolver um problema. Helena encontra, Irene finge surpresa. Helena caminha até ela e diz: "Você é uma sem-vergonha." Ela então dá um tapa forte na cara de Irene. Ernesto parece surpreso. Andréia se levanta e olha para ela com severidade. Helena diz: "Você e aquele são dois irresponsáveis pela fuga de Nicolas. Você fez isso dizendo que se tornaria a esposa de Ernesto." Irene tenta negar isso, mas Helena continua: "Não me olhe como se eu fosse uma imbecil, porque sei que vocês eram amantes. Eu não dou a mínima para ele, mas você é minha irmã, me apunhalou pelas costas e me traiu. Você envenenou meu filho contra mim." Sexta-feira, 21 de janeiro. Irene vai embora sem dizer uma só palavra. Helena caminha até Ernesto e pergunta: "Por que você não vai consolar a sua amante?" Ernesto balança a cabeça com uma expressão irônica. "O Dr. Vega e a assistente social precisam conversar com vocês dois." Ernesto e Helena avançam. A assistente social tem algo a dizer. Com base do que Nicolas havia escrito, nenhum dos dois ficará com a custódia do menino. Ele será um protegido do Estado. Ernesto não consegue acreditar nisso. Helena fica chateada. Pedro a abraça. A enfermeira prepara Nicolas para a liberação. Andréia diz que Nicolas deveria ir com eles. Helena olha para Ernesto e o culpa por isso. Ernesto culpa Helena por se envolver com Pedro, que defende Helena. Horácio diz que ele deve vir conosco. Somos os avós dele. A assistente social diz que o juiz vai examinar o caso. Helena teve permissão para vê-lo antes que ele fosse levado sob custódia. Gina trabalha nas finanças do pai e descobre que o negócio vale muito mais do que ela pensava. Carlos então liga e pergunta se ela está livre. A enfermeira leva Nicolas para fora de seu quarto, perto demais de Ernesto. Helena está lá para beijar o menino. Ele pergunta por que ele não pode ir para casa com ela. Ela então explica que há uma investigação sobre sua fuga e o juiz decidiu que, por enquanto, ele precisa ficar longe dela e de seu pai. Ela diz a ele que não demora muito, os dois estarão juntos. Ele diz que quer estar com ela. Andréia começa a chorar. Nicolas pergunta se seria longe e ela diz que não. Ele se desculpa pensando que se não tivesse fugido, isso não estaria acontecendo. Ernesto diz: "Eu sou o culpado aqui. Eu espero que você me perdoe." Helena, Pedro e Andréia choram. Ernesto fica sentado. Andréia e Irene têm um confronto sobre Ernesto e a falsa terapia. Helena está se sentindo derrotada, mas Horácio não a deixa desistir. Rodolfo vai fazer uma petição para obter a custódia de Nicolas. Mônica entra para dizer que seu quarto está pronto. Nicolas não consegue dormir, ele diz que sente falta da mãe. A cuidadora começa a contar a ele uma história sobre uma gaivota e um golfinho, e ele adormece. Gabriela fica surpresa com a atitude de Irene. Andréia chama Irene, mas ela não está em casa. A empregada viu saindo com uma mala. Andréia diz a Gabriela que Irene é obcecada por Ernesto e que ela mentiu sobre a consulta com o psiquiatra, que ela tem uma ilusão de que acabará se casando com Ernesto. Ernesto discute com seu advogado, que tenta fazê-lo entendê-lo que ele tem preocupações e poucas opções. Ernesto diz que todo mundo tem um preço e seu advogado diz que isso é muito difícil. Ernesto o despede. Augusto volta para casa e vê Gina comendo à mesa. Ela vai para a cama, deixando a louça para ele lavar. Samuel encontra a Rosa em um café. Ela não quer ouvi-lo dizer que eles devem ser somente amigos. Samuel quer terminar com ela. Pois é, pessoal, esse foi um breve resumo da novela Te Dou a Vida. Não se esqueçam de deixar aí o seu like, se inscreverem. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.